Olá, olá! Estamos aqui para mais um vídeo do canal Fração Ideal. Hoje o tema é muito importante e acredito que todo mundo que está assistindo já passou por isso ou conhece alguém que passou. Limitação ao direito de propriedade. Sabe aquele caso em que o seu vizinho te incomoda ou você soube que estava incomodando e aí quando interfona a resposta é: o apartamento é meu, eu faço o que eu quiser? Então, por mais comum que isso seja no seu condomínio ou no condomínio do seu conhecido, isso está errado. Ele está, sim, infringindo os limites ao direito de propriedade. O direito de propriedade não é absoluto, então ele não tem esse direito de falar: é meu, eu faço o que eu quero. O meu direito termina quando começa o seu, e vice-versa. É isso que a gente vai falar hoje. Quais são hoje os conhecidos limites ao direito de propriedade que nós temos? Nós temos, por exemplo, as leis, os decretos, o direito de vizinhança, nós temos normas técnicas do bombeiro, normas técnicas da ABNT, nós temos a convenção de condomínio, o regulamento interno, temos também as decisões de assembleia. Vejam, todos esses tópicos eles vão ser sempre mais bem explorados no nosso canal, então vocês podem acompanhar, segue a gente, que vocês vão depois, no conjunto da obra, entender tudo o que a gente fala, e a gente está ao máximo focado em desjuridicar para você poder entender o seu direito, ok? Vamos lá. Falando aqui dos direitos de vizinhança, a gente precisa se ater a dois itens, que é o sossego e o uso anormal da propriedade. Tá? O sossego está dentro do uso anormal da propriedade, que é composto pelo sistema dos 3 S's: saúde, segurança e sossego. Então, se você se vir diante de uma situação onde sua saúde corre risco, sua vida corre risco, ou seja, traz risco de vida, perigo a você e ao empreendimento, ou se o seu sossego está sendo retirado, sua paz está sendo retirada, está sim diante de uma infração aos limites do direito de propriedade. Fique muito atento com isso e saiba depois como agir em cada uma dessas situações, ok? Eu costumo dizer que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de perturbação, do sossego, porque eu criei uma teoriazinha chamada a teoria do barulho do sol. O que seria disso? O que seria? Barulho do sol. O sol nasce, o barulho começa. É muito simples, mas é para as pessoas entenderem quando está acontecendo um barulho normal da rotina, do dia a dia das pessoas, e quando esse barulho é excessivo e então traz a perturbação ao sossego. Por exemplo, 5:30 da manhã, a pessoa resolve acordar e vai se trocar para ir trabalhar. É natural. Ela está agindo de acordo com um padrão mediano da nossa sociedade. Então, ela está no direito, ela não está extrapolando os direitos dela, ela não está extrapolando as limitações ao direito de propriedade. Ela está se arrumando para ir trabalhar. Simples assim. Outra situação, quando você percebe, abre a sua janela quando o sol nascer e você vai começar a ouvir o carro ligar, a janela bater, o cachorro latir, o chuveiro do vizinho que vai ser ligado, o elevador que às vezes faz um barulho um pouco maior durante o dia porque ele é mais vezes acionado. Tudo isso está relacionado com o quê? O dia que nasceu. Ou seja, é aí que vem o nome barulho do sol. Eu acho que eu fui claro nesse ponto, ok? Agora, quando as coisas extrapolam, é que a gente tem que tomar cuidado. E aí, o que a gente indica? Primeiro ponto, faz contato com o vizinho que está te perturbando, faz contato com ele. Quem sabe uma conversa simples, direta, objetiva não resolva isso, ok? Não deu certo? Aí você vai falar com o síndico, veja com o síndico o que ele pode fazer para você. Aliás, o síndico também vai precisar nos entender aqui no canal para saber que ele é o representante da coletividade e não o dono do prédio. Isso é muito importante para vocês terem em mente. Então, quando você levar algo ao síndico, ele vai ter que verificar se a convenção do condomínio permite que ele tome alguma atitude e qual é essa atitude. Então, basicamente, é essa orientação que a gente dá para os casos em que vocês percebam estar sendo feito o uso anormal da propriedade, que é uma das limitações ao direito de propriedade. Ok? Então, o sossego, ele está dentro disso, mas eu queria fazer uma ressalva e deixar aqui uma polêmica no ar que a gente vai discutindo ainda em outros momentos. Muito se fala
do sossego ser retirado pela poluição sonora. Mas não é só a poluição sonora que tira o seu sossego, também tem a poluição olfativa. Vou dar o clássico exemplo da maconha sendo consumida dentro de uma unidade autônoma. Eu não vou entrar aqui no mérito, na polêmica do direito penal, que fala se pode, se não pode, se é legalizado ou não. Não é o nosso foco, não é o nosso objetivo. Mas, independente de qualquer coisa, o cheiro que exala do consumo da maconha, ele vai incomodar o vizinho. O vizinho vai se sentir incomodado, exceto se ele também faz uso e aquilo não tem problema nenhum para ele. Mas, em regra, se vê muita reclamação nos condomínios sobre isso. Olha, seu síndico, porque estão fumando maconha, e geralmente quem reclama não quer denunciar, né? Acha que o síndico vai chegar lá e algemar o cidadão que está fazendo uso. E não é assim que acontece. Na verdade, é um exemplo de poluição olfativa. É algo que te desagrada e te tira essa tranquilidade, essa paz, esse sossego. Então, imagina, eu vou deitar para dormir e aí eu sinto aquele cheiro, eu não consigo dormir por causa do cheiro. Mais uma vez, o meu sossego foi por cheiro abaixo e não água abaixo, ok? Então, eu espero que essa polêmica do cheiro, da poluição olfativa, também tenha ficado bem clara com esse exemplo. Poderíamos dar aqui outros exemplos, mas aí, né, muita gente ia discordar de várias coisas. E o canal aqui, na verdade, ele é para instruir e não para gerar discordância e maiores polêmicas que são, nesse momento, desnecessárias. Outras limitações que a gente tem, como eu falei anteriormente, são as leis, os decretos. Então, por exemplo, nós temos a lei antifumo. Nos condomínios, você não pode fumar. E não adianta o síndico querer criar o fumódromo. A lei antifumo proíbe que seja feito o consumo de cigarro, cigarrilhas, charuto, cachimbo, enfim, qualquer um desses tipos de produto nas áreas comuns do condomínio. Dentro da sua casa, aí não é problemático. Mas dentro das áreas comuns, não pode. O limitador legal é a lei antifumo, ok? A gente tem, por exemplo, o decreto das máscaras. Nesse momento da pandemia, independente do que você entenda, se você concorda ou não, se a sua concordância ou discordância é política, é médica, enfim, existe um decreto no estado de São Paulo que obriga as pessoas a usarem máscaras, inclusive nas áreas comuns dos condomínios. Então, você não pode querer não usar. Você pode ser autuado, você pode ser advertido, multado pelo condomínio, caso você não venha a usar a máscara, ok? Então, uma outra situação, as normas da ABNT. Esse é um ponto bem polêmico e vai ter vídeo no canal sobre isso na sequência, aí, logo nos próximos dias. Quando você vai fazer obra no seu apartamento, não é porque o apartamento é seu que você faz o que você quiser, lembrando lá o começo do nosso vídeo. Você vai fazer obra no seu apartamento, perfeito. Você tem algumas regras que a ABNT especificamente determina que seja feito um laudo, que tenha uma ART ou uma RRT, dependendo se é um engenheiro ou um arquiteto quem elabora. Tem uma série de outros itens que essa norma traz. Ah, mas isso tem o poder de fazer o síndico impedir que eu realize a obra? Sim. Sim, indiretamente tem esse poder, porque se o síndico autorizar que você faça a obra sem exigir essa documentação, é como se ele estivesse dando aval de que tudo o que está sendo feito está correto. E ele pode, então, o seu pedreiro, cometer um erro e a responsabilidade vai ser do síndico. Imagina se o seu pedreiro acerta um cano de gás. Vai ter que fechar a prumada inteira e até resolver todo o problema, etc. E quem vai ser responsabilizado se acontecer algo mais sério, mais grave? O síndico, porque ele não exigiu essa documentação. Veja, mais uma limitação. Ou seja, o apartamento é seu, mas você não pode fazer tudo o que você quiser se você não estiver obedecendo e acatando essas regrinhas básicas, né? Podemos dizer que são regras básicas. Outro limitador. As decisões de assembleia, eu inverti aqui, eu estou com uma colinha, eu inverti. As decisões de assembleia, as assembleias podem deliberar tudo? Não, não podem, vocês vão ver em outro vídeo também que a gente vai colocar no canal. A assembleia não pode deliberar sobre tudo, tá? Algumas situações que são contrárias à lei,
Ela não pode deliberar. Por exemplo, eu falei da lei antifumo, você não pode chamar a Assembleia, e por mais que tenha unanimidade dos proprietários nessa Assembleia votando a favor, você não pode criar o fumódromo, porque vai contra a lei, tá bom? Então, as decisões de Assembleia podem gerar também limitadores para que você usufrua da sua propriedade. Por exemplo, eles podem restringir, algo muito comum acontecendo nos condomínios nesse período de pandemia, é a restrição temporária de horário para obra. É a limitação de mudança. Antes poderiam acontecer 3, 4 mudanças num mesmo dia, e aí você tem condomínios permitindo apenas 1 ou 2 mudanças por dia, mediante agendamento e procedimento próprio específico. Ok? Então, veja bem, a Assembleia, mais uma vez, criou uma limitação. Não só a Assembleia, mas já nasce o condomínio com 2 documentos básicos, que é a Convenção de Condomínio e o Regulamento Interno. Esses 2 documentos trazem as maiores limitações ao dia a dia e à convivência. Por isso que a gente fala que esses documentos, bem respeitados, eles trazem a paz e a harmonia dentro do condomínio. Por exemplo, eles dizem os horários em que podem ser feitas as obras, os horários em que se pode fazer mudança, os horários de barulho, se você pode ou não colocar um varal na sacada, se você pode ou não estender um tapete na janela, enfim. Essas regras estão todas limitando o seu direito de propriedade. Então, por exemplo, você adora colocar vasinhos de margaridas na janela da área de serviço, porque encanta o seu dia e na hora de fazer uma comida, isso tudo fica mais belo. Pois bem, se na convenção fala que você não pode colocar o vasinho de margarida na janela, você não vai poder colocar, independente do que você pense ou queira, ok? Então, esses limitadores, eles são muito importantes, principalmente para saúde, segurança e harmonia dentro do condomínio. A gente consegue, entendendo toda essa questão do direito de propriedade e das limitações, entender que o apartamento é meu e eu faço o que eu quiser, desde que eu não infrinja os limites ao direito de propriedade, tá bom? Bom, por hoje é o que eu tinha para passar para vocês. Agradeço. Clica aqui no sininho, ativa o canal, curte o nosso canal, compartilha, inscreve no canal para você ficar sabendo sempre que a gente postar um novo vídeo e você se inteirar de tudo que o Fração Ideal vai trazer para você. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.